Bora bater um papo, live do Colunas Tortas, todas as terças, 10h30 da manhã, vem comigo e bora pro vídeo. A depender da religião ou da igreja específica que você estiver, você pode muito bem ser limitado em relação às experiências que o mundo te entrega, mas limitado de um jeito muito forte. A gente vai entender isso com o Sor Josu. Essa aqui é a minha mãe. Ela tem 68 anos de idade. Está para completar 69 agora no dia 19. E essa é a primeira vez que eu a vejo sem uma saia e sem um vestido. Pode parecer algo simples para algumas pessoas, mas para mim isso aqui é muito triste. Minha mãe se converteu ao cristianismo quando ela tinha por volta de 28, 29 anos de idade. E desde então ela vive dentro de uma lógica muito rígida sobre aquilo que pode ser interpretado como certo e errado. Pessoas como minha mãe que cresceram dentro dessa lógica cristã, conservadora, fundamentalista, aprendeu desde muito cedo que usar calça é pecado, que usar maquiagem é pecado, que escutar música do mundo é pecado. É uma coisa bizarra porque, assim, esses elementos, calça, maquiagem, a música do mundo, são elementos tão cotidiano, mas tão cotidiano, que a ausência dele na vida de uma pessoa, a ausência do contato, a ausência até mesmo do conhecimento para a crítica, né? A ausência desse conhecimento, desse contato, te faz necessariamente ficar preso numa experiência de grupo que é da fronteira do grupo para dentro, que é da borda para dentro. Essa é uma experiência que é muito difícil de desconstruir, porque imagina, você passa boa parte da sua vida, e aqui principalmente para pessoas que desde a infância estão dentro de uma igreja específica, por exemplo, que é muito rígida, que é muito fechada, né? A pessoa daí, ela faz 40 anos, ela decide sair da igreja. O que será a vida para essa pessoa? Muito legal, vai ser uma exploração do novo. Só que com 40 anos, explorar o novo não é a mesma coisa que explorar o novo com 15 anos, por exemplo. Principalmente quando se trata das relações interpessoais, né? Pô, conheci uma pessoa nova, aqui um amigo, uma amiga nova, como que eu vou interagir com essa pessoa? Como é que eu vou construir a relação de amizade? Vai ser do mesmo jeito que eu fazia na igreja, com os membros da igreja? Ou será que aqui eu vou precisar ter um outro tato social? Será que eu sei quando é necessário ter um outro tato social? Será que eu sei que é necessário ter algum tato social? Porque se a vida, ela é a todo momento tão intermediada por regras que são tão explícitas, se ela é tão intermediada por uma maneira tão específica de se relacionar, talvez eu nem saiba que o tato social existe, porque talvez eu ache que nada mais natural do que a maneira como eu me relaciono com os outros membros aqui do grupo que eu participo, por exemplo. Isso tá muito para além da igreja também, né? É que eu tô pegando como mote aqui o assunto que o Josu tá trazendo pra gente. Mas, muito para além da igreja, qualquer grupo fechado, muito fechado, que o sujeito passa a vida ali dentro, tende a também cortar um pouco dessa diversificação, sabe? Qualitativa de relações que você pode ter e de maneiras que você pode se colocar no mundo. Que experimentar tudo aquilo que está fora daquela bolha religiosa poderia levá-la para o inferno. E aí você imagina como é viver dentro dessa estrutura por décadas. Antes dela se converter, a vida já não tinha sido muito fácil. Ainda pré-adolescente, saiu da Bahia, foi para São Paulo para trabalhar como empregada doméstica e passou por inúmeras violências, até violência física. Nunca aprendeu a ler e tem muita dificuldade em acreditar que é possível ainda aprender a ler. Negaram a ela, gente, muita coisa. Negaram a ela o direito de estudar, negaram a ela o direito de se desenvolver, negaram a ela o direito de se acolher. E depois a religião, que deveria ser um espaço de acolhimento, um espaço de dignidade para essas pessoas que são abandonadas pelo Estado, também virou um lugar de controle. O grande lance, principalmente das igrejas evangélicas na contemporaneidade, é que elas conseguiram suprir uma coisa que o Estado não conseguiu, que movimentos de trabalhadores parou de conseguir também, que é ter um contato direto com literalmente qualquer um em situação de vulnerabilidade. É aquela coisa, né? A igreja, chega a pessoa é viciado, é usuário de pó. A pessoa chega lá, não, eu quero me converter, quero ser uma pessoa melhor. Vem cá, tamo de braços abertos. A gente vai atrás de você.
você, inclusive, se for o caso. A gente bota uma pessoa pra ficar do seu lado, junto com você. Aqui você vai receber abraços e tudo mais. Ah, eu sou bandido, mas eu quero mudar de vida. Vem cá, você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Eu cometi certos crimes, fui uma pessoa, agredi gente e tal, mas eu quero mudar agora. Vem cá que você é bem-vindo. E aqui você vai se corrigir. Existe, inclusive, a fama de que você faz um monte de groselha a vida toda, daí você vira crente e vai pro céu. Que não é mentira, não é uma besteira. Só que, ao mesmo tempo, o que ela deixa de dizer é que justamente é a igreja que fica de braços abertos pra literalmente qualquer pessoa que tá ou numa situação de vulnerabilidade social, ou de repente é uma pessoa que não vai ser aceita em lugar nenhum, sabe? Independentemente de vulnerabilidade ou não. Mas muitas vezes também, né? Então tem esse ponto, né? Só que, junto com isso, ao mesmo tempo, e não é contraditório, ao mesmo tempo, junto com isso, tem um controle. Porque você é usuário, mas aqui você vai ter que não só deixar de ser usuário, como você vai ter que vir na igreja, você vai ter que fazer aqui os rituais do semanais aqui da igreja, você vai ter que manter relações com as pessoas da igreja, a sua moral vai ser vigiada pela igreja, que aí vai pra um outro lugar que talvez não seja tão confortável, né, de se dizer que é legal, que é maneiro. É claro, pra quem tá na merda, qualquer situação minimamente vexatória é super bem aguentável, é super de boa, assim. Principalmente quando ninguém estende a mão. Eu não tô dizendo... Aliás, só pra deixar claro, né? Não tô dizendo que é pra estender a mão. Não tô dizendo que é pra acolher todo mundo. Eu não sei o que é pra fazer. Mas eu tô descrevendo uma realidade. A realidade as igrejas evangélicas conseguem cumprir esse papel. Conseguem dar uma esperança pra quem não tem esperança. Conseguem dar um senso de comunidade pra quem, muitas vezes, se percebe excluído de qualquer comunidade. Mas junto com isso, também entrega um controle fortíssimo. Hoje muitas igrejas mudaram, né? Acabaram se modernizando. A maioria delas estão nas redes sociais, falam uma linguagem para os jovens, mas isso não significa que essa lógica de controle deixou de existir, apenas se adaptou. A fé, ela infelizmente é usada por muito tempo para enquadrar pessoas, principalmente mulheres negras, pobres, periféricas, dentro de um padrão de comportamento. Eu e minha mãe, nós somos muito próximos e eu a amo profundamente como ela é. Mas, pra mim, tem coisas que doem de ver. Eu não sei se vocês têm pessoas que cresceram dentro desse meio religioso, que criou essa espécie de trauma religioso, que às vezes as falas parecem muito desconexas, sabe? Como se não se encaixasse totalmente no mundo ao redor, sabe? Tem momento em que nós estamos conversando à mesa e ela parece distante, sabe? Como se estivesse em outro lugar, algo difícil de explicar. Aí sou eu, pô. Aí sou eu. Mas geralmente eu quero estar em outro lugar mesmo. Coisas simples, às vezes, não fazem sentido para ela. E aí eu fico pensando que o que disso tudo é em decorrência desse trauma religioso, é em decorrência dessa falta de acesso ao básico da dignidade humana, e o que disso tudo não acarretou nessas dificuldades cognitivas de compreender coisas simples do dia a dia. E aí tem um porém, ela está fora da sua zona de conforto, está fora do quintal onde ela morava, está fora do meio de pessoas que ela convive diariamente, e está em outro ambiente que necessita do uso do cérebro, né, do uso da comunicação, do uso da percepção das coisas. É assim, o ambiente religioso você também precisa usar o cérebro e a comunicação, né? O lance é que talvez em ambientes que não são tão mediatizados pela autoridade ou pela norma explícita, você precisa de uma malemolência a mais. Aquilo que eu falava sobre tato social, né? Você precisa desenvolver um senso de que as coisas são relativas. E talvez, no início, você vai ficar ligeiro. Você vai olhar para as coisas assim, calculando tudo. Porque você não sabe, né? Mas com o tempo, todo mundo naturaliza um pouco do que é conviver com a malemolência, certo? Do que é saber que existe aqui um básico da interação, da educação, da simpatia, da cordialidade, e a depender da pessoa, você sabe que você pode ir um pouco além, a depender da pessoa, você sabe que é necessário ficar um pouco aquém. Mas ter que se comunicar é que o padrão de comunicação muda, né? Em grupos muito fechados, mediados por autoridade e normas extremamente explícitas também, o jeito de você se comunicar vai mudar muito também, né? Você não precisa decodificar as coisas de um jeito tão minucioso, né? Tá explícito, é ordem, é norma.
Já na vida cotidiana, a gente precisa a todo momento decodificar as diferentes mensagens que a gente acaba recebendo, né? Todo dia a gente recebe mensagens que a gente tem que decodificar elas porque a gente não sabe muito bem. Muitas vezes, assim, a gente não sabe qual é a intenção da pessoa, a gente não se é uma boa, se é ruim intenção, se não tem intenção nenhuma, assim, nada demais. A gente não sabe como que a gente precisa responder alguém. E aí, a todo momento, a gente tá interpretando as coisas. Interpretando pra saber até onde ir, até onde não ir. Então, esse padrão, esse é um padrão que eu acho que ele altera bastante a vida da pessoa que acabou de sair, por exemplo, de um grupo extremamente fechado, né? Pode ser a igreja, pode ser uma família extremamente fechadinha, uma comunidade extremamente fechadinha, seja lá como for, né? Ele tá dando o exemplo da igreja aqui e vamos junto com o Josu. Para sobreviver. Enfim, isso aqui é só um desabafo, porque o que eu percebo nesses dias que ela está convivendo aqui comigo é que a autoestima dela foi atravessada por muitas coisas. Talvez a psicologia explique, talvez exista nomes técnicos para isso, mas para mim isso é uma das formas mais profundas de violência que alguém pode viver. Essa aqui é a minha mãe. Ela tem 68 anos de idade. É um mecanismo de reforço de coesão ideológica de grupo, é uma castração da própria vivência da pessoa, diz o Agonium. O canal Religion for Breakfast falou que quanto mais restrições de comportamento, contraintuitivamente, mais as pessoas são dedicadas à religião, tipo o cristianismo. Ah não, é normal, né? Porque é a renúncia que prova o comprometimento, né? O contrário da renúncia é o acesso. O acesso é o contrário do compromisso. Pensa aí, monogamia, por exemplo. Nem importa se existe ou não Deus, mas o efeito concreto do fenômeno, isso que é útil saber, pois é verdade. Isso que é o mais importante de se entender. Mas é isso, né? É o trauma religioso enquanto uma possibilidade de limitação de experiência de vida. Porque se a pessoa sai da religião também, às vezes a experiência religiosa ela também para de fazer sentido, né? A experiência de sentir o sopro dos anjos, daí você saiu da religião, você olha pra trás, cara, essa experiência não existiu, foi de outra ordem. Isso foi algo super subjetivo de outra ordem. Não foi o anjo soprando. Eu não senti o sopro dos anjos. Primeira vez que eu senti o vento na minha pele, eu até levei um mini susto aos 24 anos, diz a efêmera. E é isso, minha gente. Espero que você tenha tido boas experiências na sua vida e esteja sempre aberto a conhecer a variabilidade, né, das experiências que a gente pode ter no nosso mundo, tá bom? Um grande abraço. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira às 10h30 da manhã e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.